Bom dia, irmãos. Convido vocês a acompanharem comigo a leitura do Salmo 130, que diz assim: Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo o Senhor. A minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra que foi lida. Te agradecemos, Pai, porque ela nos instrui, nos exorta, nos encoraja e nos ensina, Pai, que no Senhor há perdão, no Senhor há copiosa redenção. Muito obrigado por isso, Pai. Fala conosco neste momento, Senhor. Fala aos nossos corações. Essa é nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmão, sabemos de muitos filmes que retratam naufrágios, né? Alguns deles fizeram muito sucesso no cinema. É o caso, por exemplo, do filme Titanic, que conta a história de um navio muito luxuoso, um navio que ficou mundialmente conhecido como um navio extremamente seguro, que não afunda. Mas nós vemos no filme que, ao se chocar com um iceberg, acontece aquilo que ninguém esperava que um dia poderia acontecer, né? O Titanic é vítima de um naufrágio. E assistindo o filme, nós percebemos o desespero das pessoas, a angústia, a inquietação daqueles tripulantes naquele momento ali do afundamento e como diversas reações surgem ali, né? Na nossa vida é também assim. Quando nós estamos diante de algo, de uma situação muito difícil que não está no nosso controle, nós clamamos ao Senhor. E diversos clamores surgem de nós, né? É sobre isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos a respeito de um clamor feito aqui pelo salmista e um clamor de perdão. Esse salmo que foi lido narra o sentimento de um homem que estava extremamente angustiado, de um homem que se encontrava nas profundezas, assim como ele mesmo relata aqui. E é deste lugar, das profundezas, que ele clama a Deus para atender a sua necessidade. Esse Salmo 130, ele é um cântico de peregrinação, também conhecido como cântico de romagem, né, como salmo de degraus, porque é esse tipo de salmo aqui que era cantado pelo povo na sua ida para Jerusalém, na sua ida para os festejos no templo, né? E Davi, provavelmente é o autor desse salmo, ele não se identifica aqui, né? Mas os estudiosos dizem que ele é o autor e ele se coloca como um náufrago, né? Como alguém que estava em um abismo muito profundo, alguém que estava distante de qualquer possibilidade de sair daquele lugar pelas suas próprias forças. E ele clama ao Senhor. Nós vemos aqui o registro de um clamor por perdão. Nos dois primeiros versos, nós veremos que o clamor pelo perdão era um clamor primeiramente aflito. Ele diz das profundezas: eu clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Esse é um pedido de socorro de alguém com uma profunda tristeza, com um sentimento de um afogamento espiritual, existencial, de alguém que tinha ali um senso de angústia, de perigo. E o salmista, ele estava consciente de que havia um abismo que separava o homem do seu Criador. O salmista descreve aqui de uma forma muito sincera como ele se sentia naquele momento. E esse drama aqui descrito, ele nos ensina a forma pedagógica de como Deus usa as lutas da nossa vida, as angústias que nós passamos, como instrumentos para nos quebrantar, para nos encorajar. Há uma famosa frase que diz que Deus não desperdiça o sofrimento. Justamente por isso, porque são nessas circunstâncias que o Senhor também
utiliza da sua graça e da sua providência para nos ensinar, nos quebrantar e nos encorajar. Então é diante desse cenário de alguém que se sente nas profundezas, de alguém que se sente angustiado, que o salmista volta os seus olhos para o céu e grita, né? Socorro, me ajude, Senhor. E quem de nós nunca fez uma oração como esta? Quando nos sentimos nas profundezas, no fundo do poço, é quando o nosso coração clama com tanta intensidade ao único que nós sabemos que pode nos resgatar desse nosso naufrágio. Mas esse clamor de Davi era um clamor aflito, muito sincero, desesperado, mas ele era também, em segundo lugar, um clamor consciente. E nós veremos isso nos versos 3 e 4, né? Quando Davi fala, se observares, Senhor, as iniquidades, quem subsistirá? Davi estava consciente do seu pecado, consciente de que o que havia, o apartado de Deus, era o seu próprio pecado. Ele não se sentia nas profundezas ali, aquela angústia não estava no seu coração, porque ele se sentia ameaçado por alguém, porque ele se sentia difamado, ou porque a situação política não agradava. Não era isso. Nós vemos que, pelas palavras dele aqui, ele tinha consciência de que o seu problema era o seu próprio pecado. Ele estava convicto de que o seu próprio pecado era o responsável pela situação desagradável em que ele se encontrava ali. E é por isso que ele faz esse questionamento no verso 3. Se observares, Senhor, as iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Em outras palavras, quem é o homem que escaparia da ira de Deus se tivesse os seus pecados arquivados, como se fosse um ficheiro, acumulando cada pecado, pronto para esse ficheiro ser aberto e esse homem ser julgado? Se fosse assim, se Deus mantivesse uma contagem exata dos pecados do homem, não haveria esperança para ninguém, porque todos nós pecamos. É isso que a Bíblia nos ensina, Romanos 3:23. Todos pecaram. E essa é uma realidade que nós precisamos entender. Nenhum de nós, por mais santo que seja, por mais piedoso que seja, tem condições de se chegar a Deus por seus próprios méritos. Por mais piedoso que você seja, não há em você uma justiça própria que possa te absolver da condenação. E é por isso que Davi, no verso 4, vai trazer à sua memória o caráter perdoador de Deus. E no verso 4 ele declara, contigo, porém, está o perdão, para que te temam. O nosso Deus é esse Deus perdoador. E eu não sei qual dos seus pecados te trazem este sentimento de fracasso, esse sentimento de derrota, um sentimento de que você está no fundo do poço e não consegue sair, um sentimento de naufrágio, né? Eu não sei o que te assombra, o que te coloca em um abismo e te faz sentir como um náufrago nas profundezas, sem esperança, sem resgate. Mas a Bíblia nos ensina que em Deus está o perdão. É isso que Davi fala nesse verso 4. Em Deus está o perdão. E se nós nos arrependermos dos nossos pecados, 1 João 9 nos ensina que há um Deus fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E esse verso 4, ele termina com um ensinamento muito precioso. Ele nos diz que o perdão está com o Senhor, para que aqueles que recebem esse perdão possam temer ao Senhor. Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. A nossa resposta diante de um perdão tão grande deve ser o temor ao Senhor. Nós devemos, como crentes, temer, entristecer um Deus que nos perdoou de tão grande iniquidade. Mas, infelizmente, o cenário dos nossos dias é um cenário de total irreverência, de falta de temor a Deus, e essa se tornou uma marca registrada da nossa geração. Quantas coisas nós temos visto, quanto escárnio, quanta
quanta falta de reverência ao Senhor. Nós sabemos que, se por um lado muitas pessoas não possuem temor algum ao Senhor, por outro lado existem muitas pessoas que temem a Deus, mas o temem por medo de castigo. Essas pessoas não entenderam a graça de Deus. Eu não temo a Deus pelo que Ele pode fazer para me punir, mas eu temo ao Senhor por quem Ele é. Porque Ele é um Deus perdoador. Porque Ele me perdoou, sendo eu tão grande pecador. E a minha resposta a esse perdão é o temor a Ele. Ele é um Deus perdoador. E quando nós somos tomados por esse temor a Deus, então nós experimentamos em nossa vida bênçãos maravilhosas. A nossa fé ela é fortalecida, a nossa esperança ela é restaurada. E foi exatamente isso que aconteceu com Davi. Davi sabia que o seu clamor por perdão ele estava sendo ouvido. Davi sabia que aquele clamor era um clamor aflito, era um clamor de um coração desesperado, de um coração de alguém que se encontrava nas profundezas, mas era também um clamor consciente e um clamor esperançoso. Nos versos 5 e 6, Davi fala sobre a esperança que inundou o seu coração, sobre a esperança que o tomou naquele momento tão desesperador que ele se encontrava. Veja comigo o versículo 5, que diz uma declaração muito bonita, uma declaração de confiança na provisão do Senhor. Davi diz: eu aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda e eu espero na sua palavra. E aqui, irmãos, há um grande contraste, né? Se no começo do Salmo Davi apresenta uma alma cansada, uma alma desesperada, agora ele entende que ele pode esperar e pode descansar a sua alma em Deus, e a sua alma deseja por Deus, assim como os guardas pelo romper da manhã. Essa é a figura que ele usa aqui no verso 6, né? A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. E esses guardas aqui eram sentinelas, né? É importante nós entendermos que naquele tempo as cidades elas eram amuralhadas, né? E os sentinelas eles ficavam nas torres, observando se haveria algum perigo naquela região. E aquele guarda tinha um papel muito importante. Ele não podia dormir, ele não podia cochilar, ele não podia fechar os seus olhos, porque ele estava diante de uma missão muito importante. Ele precisava vigiar aquele lugar para avisar ao povo caso houvesse algum perigo. E eu imagino o cansaço daqueles homens diante de muitas horas de trabalho, né? Sem poder dormir, sem poder descansar, sempre a postos. Essa era a postura do sentinela, desses guardas citados por Davi, né? E eu imagino que aqueles homens, ao ver o pôr do sol, saber que o seu turno havia chegado ao fim, que o seu trabalho tinha sido feito e agora ele poderia descansar, eles eram tomados por um alívio, né? E assim como esse guarda espera o romper da manhã, a nossa alma também deve esperar pelo Senhor, ansiosamente. A nossa alma deve querer a Deus, querer ao Senhor. E nós precisamos disso, precisamos de fome, de sede de Deus. Nós precisamos ansiar pela presença de Deus. Aquele que é perdoado pelo Senhor anseia por intimidade com Ele. E após isso, nos próximos versículos, o Salmo ele termina com um conselho para o povo. Agora o poeta ele se volta para a congregação e ele compartilha com ela algo muito pessoal, a sua experiência, a sua esperança, a sua expectativa, a sua espera pela certeza do perdão dos seus pecados. Davi não poderia guardar só para ele a experiência que ele viveu, a mensagem de conforto que ele recebeu do próprio Deus. Esse homem que começou
o Salmo relatando que estava nas profundezas, agora está com a sua alma cheia de esperança e ele precisa compartilhar isso. Ele precisava compartilhar essa verdade. E é por isso que no verso 6, no verso 7, perdão, ele aconselha o seu povo, dizendo: espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. E o grito de desespero dos primeiros versículos transforma-se em uma canção de louvor e adoração ao Deus da redenção. E nós, eu e você, devemos ter essa mesma atitude de Davi, que não apenas se apropriou desse perdão, mas ele compartilhou com o povo a esperança da copiosa redenção. E nós vivemos dias tão angustiantes, com tantas pessoas se sentindo nas profundezas, no fundo do poço, no abismo sem esperanças, como um náufrago que não vê resgate, não vê saída, não encontra forças. Esse mundo precisa conhecer essa verdade que eu e você já conhecemos e carregamos. No Senhor há misericórdia, no Senhor há redenção. E esse salmo, ele aponta para Cristo. Essa redenção dita aqui, ela é fruto da graça de Deus. Esse perdão que a nós foi dado, foi conquistado na cruz de Cristo. Ele está na cruz de Cristo. E se hoje nós falamos de redenção, é porque o Filho de Deus morreu pelos nossos pecados. O Filho de Deus foi sepultado e ressuscitou para a nossa justificação. E agora nós devemos viver uma vida de temor a Ele. E, meus irmãos, não há nada mais prazeroso nessa vida do que desfrutar da intimidade de Deus. É na presença dEle, quando nós estamos próximos a Ele, que nós somos tomados por uma plenitude de alegria. E quanto mais nós prestamos a Ele essa devoção, cheia de reverência, cheia de temor, mais Ele se revela a nós. Isso é maravilhoso. E se você está hoje passando por um afogamento espiritual, se você se identifica com o salmista aqui, nesses primeiros versículos, clamando ao Senhor das profundezas, ponha a sua esperança no Senhor, porque nele há redenção. Saiba que Deus é um Deus que ouve o clamor. E a minha oração é que nós possamos aprender com esse salmista a clamar por perdão. Que o nosso clamor possa ser um clamor aflito, desesperado por Deus, sincero, de um coração que não vê outra saída senão no próprio Deus. Mas que o nosso clamor não seja apenas aflito, mas seja também um clamor consciente da nossa pecaminosidade, consciente da nossa necessidade de redenção. E que o nosso clamor também possa ser um clamor esperançoso de que o Redentor vive e o Redentor nos perdoa de nossas iniquidades. E é assim que o Salmo termina no verso 8, dizendo: é Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. O Deus que redime a Israel é o Deus que nos redime das nossas iniquidades. É o Deus que faz tudo novo, que perdoa o pecador. Ouve o seu clamor e restaura o seu coração. Há esperança para você. Em Deus há perdão. Em Deus há redenção. Que Deus nos abençoe.